Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando Maíra Medeiros, do Coletivo Cunhã, é assim, é? Cunhã, Coletivo Cunhã, Feminista. Coletivo Feminista, nunca acerto, mas não é machismo não, viu? É Tem porque problema eu não não. acerto mesmo. É bom que a gente fala várias vezes, quem está em casa já vai aprender. Primeiro eu quero dizer a você que eu sou radicalmente contra o aborto. Porque eu acho que quando o coração começa a bater, é vida, e se você atrapalhar essa vida, você está matando. O que é que você acha da minha ideia? Eu acho que assim como você, a maior parte da sociedade brasileira é contra o aborto. Eu quero saber você. Pronto, eu vou falar por mim não, vou falar pelas organizações que eu represento, que é a Cunhã, Coletivo Feminista e a Articulação de Mulheres Brasileiras. A gente não é a favor do aborto, a gente é a favor da vida das mulheres. O que é bem diferente. A gente só faz a seguinte leitura. O aborto, ele é legalizado ou não legalizado a depender do país. No caso do Brasil, ele não é legalizado, mas ele é uma realidade. Ele acontece... O crack é uma realidade. O crack também é uma Vamos realidade. legalizá-lo? E não, o crack e o aborto, eles têm que ser tratados como uma questão de saúde pública. Se o Estado gasta mais atendendo as mulheres que fazem aborto nas comunidades, nas periferias, e acabam morrendo, precisando fazer intervenções no hospital, e o Estado gasta mais dinheiro com isso, e perde essas mulheres, que muitas delas acabam morrendo nesse processo de abortamento ilegal, o Estado ele tem que tratar isso como uma questão de saúde pública, e não só uma questão religiosa. Porque, por exemplo, você no seu direito de ser contra, e a maior parte da sociedade de ser contra, tem esse direito garantido, vocês não vão ser obrigados a fazer. Você não acha que aborto é crime, não? Você não está matando uma vida? Não. Não? Não. É porque, assim, a gente faz a leitura mais do problema, vamos dizer assim, não da questão do feto, mas sim do direito da mulher de escolha, do direito de decidir, do direito reprodutivo da mulher. Porque é muito complicado você achar que a sua realidade é a realidade de todo mundo, de todas as mulheres. Tem muitas mulheres, e aí vai variar muito. Uma pesquisa da UNB, de Débora Diniz, ela é muito interessante porque ela entrevista as mulheres que já fizeram aborto. E você vai ver que a maior parte delas não são adolescentes inconsequentes, nem nada do tipo. São mulheres casadas que já têm mais de 2 filhos, mulheres católicas. A maior parte das mulheres entrevistadas são mulheres católicas, mas que por algum motivo, e aí vai muito além de um dedinho de prosa, da gente entender a realidade dessa mulher. Tem motivo para tu me convencer de que aquela vida tem que ser ceifada. Quando eu digo você, a instituição... E aí vamos esclarecer, deixar uma coisa assim bem explicadinha. A gente não está defendendo o aborto. A gente está defendendo que essas mulheres não têm que ser presas e elas não devem ser punidas nem com a morte nem com a prisão. Essas mulheres que optaram fazer isso. O Estado ele tem que se posicionar e tratar isso de uma maneira diferente. Não, porque, deixa eu te perguntar uma coisa. A minha pergunta é muito clara, sem arrudeios. Em que circunstância, quando eu digo você, eu digo a instituição, o movimento que você representa, defende que uma mulher interrompa a vida de um filho por qualquer razão? Temos os 3 casos legais que a legislação brasileira permite hoje. É quando o feto ele é detectado com anencefalia, que ele não vai sobreviver após o parto, então ela tem o direito de não manter essa gestação até o final, por já saber que após... É doloroso, né? Doloroso demais. Doloroso. O outro caso é quando a vida da mulher corre perigo. E aí, se ela mantiver essa gestação, ela vai morrer. E aí a gente vê Podem morrer até os 2, né? Morre os 2 e também tem o caso também dessa mulher que também tem outros filhos. Então é aquela coisa, ela não pode colocar em risco a vida dela, nem tanto pensando só no que viria, mas também nos que já existem. E os casos de violência sexual, a mulher que é estuprada e engravida em decorrência de um estupro, ela tem direito a recorrer ao aborto legal. E aí vamos botar um pouquinho mais de fogo nessa fogueira. A gente Você é inteligente, você fica puxando o assunto que é para eu não questionar. Não, mas eu quero lhe mostrar uma coisa, porque para além dos casos de estupro, de violência sexual, a gente vê muitos casos de adolescentes que são estupradas dentro de casa. Entendeu? Por um parente, por um familiar, muito. E assim, a sociedade não se choca com isso tanto quanto deveria. Por exemplo, quando a gente fala aborto, todo mundo fica muito chocado. Mas quando a gente fala que uma menina de 16 anos engravidou uma 3ª vez dentro de casa e as pessoas não vão procurar saber o que está acontecendo na casa dela, é muito complicado. Eu conheço, que foi estuprada, engravidou e casou com o estuprador. E vive com ele. E tinha ódio da criança...
Depois que casou com o estuprador, passou a amar os 3. É uma história fantástica. É né? muito complicado. A gente vê muito caso de criança que é estuprada e o pai da criança obriga o estuprador a casar com a criança. A gente ainda vê, tem isso. Aqui na Paraíba São tem realidades. isso. Eu acho que esse caso foi de Pernambuco, se É? não me engano. E aí são realidades muito diversas Mas e aí complexas. eu quero entrar na história. Será que essa ideia do aborto também não possibilita aquela galerinha jovem que sai pra balada, papai chega em casa e diz, mamãe, a sociedade não pode saber, vamos dar fim aqui a essa criança. Então, pelas pesquisas que a gente acompanha, essa de Débora Diniz é uma das mais recentes, mais atualizadas e uma das melhores que eu li, inclusive, ela mostra que as mulheres que abortam hoje no Brasil, a maior parte delas não é dessa galera jovem que faz isso. É muito das mulheres que não estão usando meios contraceptivos ou então usaram algum meio contraceptivo que falhou, que também tem isso, e não participam não tem uma assistência médica, como é que se diz assim, bem preparada, que dê um acompanhamento efetivo, assim, para que essa mulher não volte a engravidar se ela não quer ter essa gravidez, não quer, enfim, se ela considera essa gravidez indesejada. E aí o que a gente vê, por exemplo, em casos como o Uruguai, que legalizou o aborto, você vê que o número de abortos cai, porque na medida em que essas mulheres passam por isso, e nenhuma mulher quer passar por isso, não é uma coisa agradável de se fazer, né? Imagine, ninguém vai dizer, nossa, que legal, vamos banalizar. Não é uma coisa a ser banalizada. Na medida em que essas mulheres vão para esse sistema e elas recebem um atendimento, e não é banda boa, você passa por atendimento psicológico, assistente social, médico e tudo mais, essas mulheres, elas saem daquele hospital com o meio contraceptivo ideal. Se o que ela estava usando falhou ou deu problema, a equipe médica vai passar outro tipo de meio contraceptivo e aquela mulher não volta. Se você for ver a maneira como é feito hoje em clínicas clandestinas, as mulheres que vão e fazem uma vez, se brincar, voltam e faz de novo. Por quê? Porque elas saem dali sem o meio contraceptivo. Então, o Brasil não tem uma educação sexual, assim, uma assistência médica como deveria ser. A gente fica achando que tá bem, que nos postos de saúde tem tudo, que está sendo feito o trabalho, mas não está sendo feito. Inclusive, quando a gente vai para o Congresso com essa tendência fortemente fundamentalista, a gente vê que questões de discussão de educação sexual em escola são totalmente evitadas e barradas, porque tem esse argumento de que se for falar vai estimular os jovens a fazer, como se os jovens já não estivessem fazendo. Então, se bloqueia a discussão dentro da escola, se bloqueia a distribuição de métodos contraceptivos, porque acha que vai estimular, e acaba que esses jovens acabam engravidando e recorrendo a meios ilegais. Eu tenho uma tese que eu acho que a mulher é mais machista do que o homem. Eu acho que não. Mas aí nós vamos discutir. Vou lhe dar um exemplo. Eu era criança e tinha um cabelo, antes de João Leno veio, o João Leno veio depois. Tinha um cabelo grande e minha mãe disse, corta esse cabelo que isso é coisa de viado. Aí eu tinha 7 anos de idade, cortei o cabelo. Solta essa boneca que isso é coisa de viado. Eu solto a boneca. Quem é mais machista? Meu pai ou minha mãe? Meu pai nunca ligou. Quem é o mais machista aí? Nesse caso que você está dizendo, sua mãe teve atitudes machistas, mas não porque ela fosse mais mas as machista. Nossas mães, sim, muitas geral, delas fazem isso. Muitas delas, mas porque Olha. a gente cresce numa cultura machista, então é complicado você pegar uma pessoa que cresceu numa cultura machista e querer que ela seja feminista, assim, só por ser mulher. Não é assim. Essa questão da identidade... Tem muitos homens que se identificam com a causa feminista e que fazem a defesa de diversas lutas feministas. Isso vai depender muito de cada pessoa, é muito subjetivo, mas é muito da gente identificar também a cultura que a gente vive, porque essa coisa que você falou aí, a gente pode encontrar outros casos bem semelhantes. Eu participei recentemente da gravação de um documentário chamado Por Ser Mulher. A gente entrevistou várias mulheres para saber que tipo de violência simbólica essas mulheres passavam, e muitas delas, quando iam falar, falavam coisas assim com afirmações machistas e tal. E a gente vê que é um caldo cultural, é a sociedade que a gente vive. Então é muito complicado você achar também que até as próprias feministas não têm certos comportamentos machistas, vezes por outras. Se a gente cresceu numa cultura machista, é bem complicado Mas mesmo. vocês podiam ser mais tolerantes. Eu não estou defendendo o machismo, não, eu sou contra. Uhum. Você devia ser mais tolerante numa sociedade que até a mulher é machista. Sem querer aqui ser Bolsonaro, viu? Não tem nada a ver com aquele rapaz, não, viu? Certo, ainda bem. Ainda bem. Não, eu acredito que a gente... Eu estou provocando o debate. Certo. Eu acredito que a gente, na verdade, é bem tolerante, porque a gente tem que lidar com situações
muito desconfortáveis, e todos os dias, Espero basicamente. que você não esteja desconfortável Não, aqui. não, aqui não. Mas nós vamos fazer um intervalozinho bem pequenininho, a gente volta já para falar sobre como é o eletrônico. Por ser mulher ou coronelismo? Não, Coronelismo eletrônico. Coronelismo eletrônico. Já já a gente volta.